E aí, pessoal? A UI generativa está dando o que falar ultimamente, né? Essa capacidade de criar imagens e textos a partir de um simples comando é impressionante. Pois é. Mas o que me deixa mais curioso é até onde essa tecnologia pode ir. A gente vai explorar isso nesse mergulho profundo, focando nos avanços que vão além do texto e da imagem. Se preparem para uma viagem pelo futuro da criação de conteúdo. É isso aí. A IA generativa está expandindo seus horizontes, a gente vê avanços em áreas como fala, vídeo e até objetos 3D. É mesmo. É como se a gente estivesse descobrindo um novo universo de possibilidades criativas. Me explica uma coisa. Como a IA consegue lidar com tantas formas de conteúdo? Tipo, gerar texto, imagem, áudio, 3D. Qual é o segredo dessa mágica toda? A mágica tem um nome: embeddings. Imagine que a gente pudesse traduzir qualquer tipo de dado, seja texto, imagem ou áudio, para uma linguagem universal que a IA consegue entender. Essa linguagem universal é o espaço vetorial, onde cada ponto representa um tipo de dado. Os embeddings são como tradutores que transformam esses dados em pontos nesse espaço, permitindo que a AI navegue e combine informações de diversas fontes. Interessante. Então, com esses embeddings aí, a AI consegue, por exemplo, ler uma imagem e escrever um texto que descreva a imagem. Exatamente. E o mais legal é que essa tradução abre caminho para diferentes modelos de IA se conectarem e trabalharem juntos. Um exemplo é o modelo CELIP do OpenAI, que usa embeddings para associar imagens e textos correspondentes. Ele basicamente aprendeu a ler imagens e escrever textos a partir delas. Caramba, isso é fascinante. E como essa capacidade de conectar ideias através dos embeddings pode influenciar a criatividade humana? Será que a IA vai substituir os artistas de carne e osso? Essa é uma questão que nos leva a reflexões bem profundas. A IA generativa abre um leque enorme de possibilidades criativas, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem habilidades artísticas, consiga expressar visualmente suas ideias. Mas é importante lembrar que a IA é uma ferramenta. E a criatividade humana é a força motriz por trás dessa ferramenta. Faz sentido. A IA pode ser uma super aliada na hora de criar, mas a essência da criatividade, a ideia original, a emoção que ele vai transmitir, isso ainda é território humano. Falando em criar, como a IA generativa está impactando a criação de conteúdo em 3D. Imagine construir um mundo virtual inteiro com objetos, cenários, personagens, tudo gerado por IA a partir de comandos de texto. Essa é a proposta dos modelos Text 3D, que permitem criar objetos tridimensionais complexos de forma rápida e eficiente. As possibilidades são infinitas, desde jogos e filmes até simulações de um metaverso. Sério. Então a gente pode escrever, cria um castelo medieval, e a IA simplesmente materializa essa ideia num ambiente virtual. É quase isso. A IA precisa de informações mais detalhadas, como a arquitetura do castelo, os materiais, as cores, a iluminação. Mas a ideia é que no futuro a criação em 3D seja tão intuitiva quanto escrever um texto. Nossa, É. esses modelos Texa 3D me lembram os programas de modelagem 3D que usamos hoje em dia, mas com a diferença de que a IA faz o trabalho pesado, né? Isso mesmo. A IA atua como um artista digital, traduzindo as ideias em modelos tridimensionais. E o mais interessante é que ela não se limita à forma dos objetos. A IA está aprendendo a gerar texturas, sombras, materiais, tornando os objetos virtuais cada vez mais realistas. Impressionante como a IA está evoluindo rápido. Mas essa capacidade de gerar mundos virtuais tão realistas, será que pode afetar a nossa percepção da realidade? Corre o risco da gente começar a confundir o real com o virtual. Essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade e da nossa própria identidade. O que define o real? Onde fica a fronteira entre o físico e o digital? A IA generativa nos coloca frente a frente com essas questões, nos desafiando a repensar a nossa relação com a tecnologia e com a nossa própria humanidade. De fato, são questões que nos fazem pensar no futuro da humanidade e em como vamos lidar com essa nova era tecnológica. E por falar em futuro, como a IA generativa está se desenvolvendo nas áreas de fala e vídeo. Na área da fala, já temos modelos de IA que sintetizam a voz de uma pessoa em vários idiomas, mesmo que ela não fale essa língua. Imagina um mundo sem barreiras linguísticas. Uau, isso seria incrível. Quebrando barreiras e conectando pessoas. E com relação ao vídeo, o que a IA já consegue fazer? A IA está aprendendo a gerar vídeos a partir de texto ou imagens, abrindo um leque de possibilidade para a criação audiovisual. Imagina criar um curta-metragem inteiro a partir de um roteiro, ou transformar um conjunto de fotos em um vídeo animado. Tudo isso já está se tornando realidade. Que demais. E como a IA consegue combinar diferentes modalidades, como texto, imagem e áudio, para criar um vídeo? Os embeddings, mais uma vez, são a chave para essa integração. Eles permitem traduzir diferentes tipos de dados para um formato comum, possibilitando a criação de modelos de IA que entendem e criam em múltiplas modalidades. É incrível como essa tecnologia está abrindo portas para novas formas de expressão e comunicação. Mas me diz uma coisa, essa capacidade da AI de criar conteúdo tão realista, como isso pode impactar a nossa percepção de autoria e originalidade? Essa é uma questão crucial que precisamos discutir. Afinal, quem é o autor de uma obra criada por IA? Qual o papel do artista humano nesse processo?
A IA generativa nos desafia a repensar os conceitos de autoria e originalidade em um mundo onde a criação se torna cada vez mais colaborativa e mediada pela tecnologia. São questões complexas que exigem uma reflexão profunda sobre os limites da criatividade e da autoria na era da IA. E falando em limites, quais são os desafios e as preocupações que envolvem o desenvolvimento da IA generativa? Um dos grandes desafios é garantir que a IA seja usada de forma responsável, evitando a criação de conteúdo falso, enganoso ou prejudicial. Também precisamos discutir a questão da propriedade intelectual e da autoria das obras criadas por IA. A IA generativa nos coloca diante de um novo cenário, onde precisamos repensar as leis, as normas e os valores que regem a criação e a propriedade intelectual. Com certeza, são questões que precisam ser debatidas pela sociedade como um todo para garantir que a IA seja uma ferramenta para o bem e não uma ameaça à nossa humanidade. Concordo plenamente. A IA generativa tem um potencial enorme para transformar o mundo. Mas é fundamental que a utilizemos com sabedoria e responsabilidade, sempre com foco no bem-estar humano e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa. É isso aí. A IA generativa nos coloca diante de um futuro cheio de desafios e oportunidades. E cabe a nós, como sociedade, moldar esse futuro de forma consciente e ética. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesses desafios, acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais as implicações da IA generativa em áreas como a arte, a cultura e o entretenimento. Afinal, essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como criamos e consumimos conteúdo, abrindo portas para novas formas de expressão, novas experiências e novas formas de conectar as pessoas. Com certeza. Imagine um mundo onde a IA generativa nos ajuda a criar obras de arte que jamais imaginaríamos ser capazes de produzir sozinhos. Um mundo onde a criatividade humana e a inteligência artificial se fundem para dar origem a novas formas de beleza, de emoção e de significado. É um futuro fascinante que nos aguarda e mal posso esperar para ver o que a próxima geração de criadores fará com essa ferramenta tão poderosa. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quais são as suas maiores curiosidades e expectativas em relação à IA generativa? Contem pra gente nos comentários. Mas por enquanto, vamos dar uma pausa para respirar e digerir tudo isso. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da IA generativa. Onde vamos explorar as implicações dessa tecnologia em áreas como a arte, a cultura, o entretenimento e muito mais. Fiquem ligados. E voltando à nossa conversa, acho que é importante a gente explorar um pouco mais como a IA generativa está impactando a criação em áreas como a arte, a cultura e o entretenimento. Afinal, essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como criamos e consumimos conteúdo, abrindo um leque de possibilidades para novas formas de expressão, novas experiências e novas formas de conectar as pessoas. Com certeza. É um terreno fértil para a criatividade, né? Mas e aí como a IA generativa está sendo usada nesse contexto? A IA generativa já está sendo utilizada por artistas e criadores para explorar novas formas de expressão, gerar ideias inovadoras e romper barreiras criativas. Por exemplo, músicos estão usando o AI para compor melodias e harmonias complexas, artistas visuais estão usando o AI para criar imagens e animações surreais, e escritores estão usando o AI para gerar diferentes versões de um roteiro, explorando novas possibilidades narrativas. Já vê que a AI está se tornando uma espécie de parceira criativa, né? Mas qual é o papel do artista humano nesse processo? Será que a IA vai substituir os artistas de carne e osso? A IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas a criatividade humana continua sendo a força motriz por trás dessa ferramenta. O artista humano é quem define a intenção, o conceito e a emoção que quer transmitir através da obra. A IA pode auxiliar nesse processo, gerando ideias, explorando possibilidades e automatizando tarefas repetitivas, mas a decisão final, a visão artística e a alma da obra ainda pertencem ao artista humano. Entendi. A IA pode ser uma aliada poderosa, mas a criatividade humana continua sendo essencial. E quais são os desafios que a IA generativa apresenta para o mundo da arte e da cultura? Um dos desafios é a questão da autoria e da originalidade. Quando uma obra de arte é criada em colaboração com a IA, quem é o autor? A quem pertencem os direitos autorais? Essas são questões complexas que ainda estão sendo debatidas no meio jurídico e artístico. Outro desafio é garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável, evitando a criação de obras que reproduzam estereótipos e preconceitos, ou que sejam usadas para fins maliciosos. A ética e a responsabilidade são fundamentais quando se trata de IA. E como você vê o futuro da arte e da cultura na era da IA generativa? Eu vejo um futuro onde a IA generativa e a criatividade humana se complementam e colaboram para criar obras de arte cada vez mais inovadoras, expressivas e impactantes. A IA pode nos ajudar a romper barreiras, a explorar novos territórios criativos e a conectar com o público de formas que jamais imaginaríamos. Mas é importante que a gente utilize essa ferramenta com sabedoria ética e responsabilidade, sempre com o objetivo de promover a beleza, a diversidade e o bem-estar humano. Concordo plenamente. E que tal a gente mergulhar agora no mundo do entretenimento? Como a IA generativa está transformando a forma como consumimos filmes, séries, jogos e outras formas de entretenimento? A IA generativa está abrindo um leque de possibilidades para a criação de experiências de entretenimento mais imersivas, personalizadas e interativas.
Por exemplo, a IA pode ser usada para gerar trilhas sonoras personalizadas para filmes e jogos, criar personagens virtuais que interagem com o público em tempo real e até mesmo gerar roteiros e histórias inteiras com base nas preferências dos espectadores. Caramba, isso parece coisa de ficção científica. E como a IA generativa está impactando a indústria de jogos? A IA generativa está sendo usada para criar mundos virtuais mais vastos, complexos e realistas, povoados por personagens inteligentes que reagem de forma imprevisível às ações dos jogadores. Imagina jogar um jogo onde cada personagem tem sua própria personalidade, história e motivações, e onde o mundo do jogo evolui e se transforma de acordo com as suas escolhas. A IA generativa pode tornar os jogos mais desafiadores, envolventes e personalizados. Pô, isso seria incrível. Mas e aí a gente corre o risco de se tornar dependente da IA para o nosso entretenimento? Acho importante a gente encontrar um equilíbrio. A IA generativa pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar as possibilidades do entretenimento, mas é fundamental que a gente não se torne passivo diante dessa tecnologia. É importante que a gente continue a valorizar a criatividade humana, a interação social e as experiências do mundo real. Faz sentido. E quais são as preocupações éticas que a gente precisa ter em mente quando se trata de IA generativa no entretenimento? Uma das preocupações é o risco da manipulação. A IA pode ser usada para criar experiências de entretenimento viciantes que nos prendem em mundos virtuais e nos desconectam da realidade. Também é importante garantir que a IA seja usada para criar conteúdo diverso e inclusivo que represente a pluralidade da sociedade e que evite a propagação de estereótipos e preconceitos. Com certeza, a ética e a responsabilidade são fundamentais quando se trata de IA generativa. E como você vê o futuro do entretenimento na era da IA? Eu acredito que a IA generativa tem o potencial de revolucionar a indústria do entretenimento, criando experiências mais imersivas, personalizadas e engajadoras. Mas é importante que a gente utilize essa tecnologia com sabedoria ética e responsabilidade, sempre com foco no bem-estar humano e na promoção da diversidade e da criatividade. Concordo plenamente. E que tal a gente dar um salto agora para o mundo da robótica e da automação? Como a IA generativa está transformando a forma como interagimos com as máquinas? A IA generativa está sendo usada para criar robôs mais inteligentes, adaptáveis e capazes de colaborar com seres humanos de forma mais natural e intuitiva. Imagine robôs que aprendem com a experiência, que se adaptam a diferentes ambientes e que realizam tarefas complexas de forma autônoma sem a necessidade de programação prévia. Parece que estamos cada vez mais próximos de um futuro onde os robôs farão parte do nosso dia a dia. Mas quais são os desafios que precisamos superar para que essa convivência seja harmônica e benéfica para a humanidade? Um dos desafios é garantir a segurança dos sistemas de IA que controlam os robôs. É fundamental que esses sistemas sejam robustos, confiáveis e à prova de falhas para evitar acidentes ou situações de risco. Outro desafio é a questão da ética e da responsabilidade. Quem será responsável pelas ações de um robô autônomo? Como garantir que os robôs sejam usados para o bem da humanidade e não para fins maliciosos? São questões complexas que exigem um debate amplo e profundo. Mas, no geral, você é otimista em relação ao futuro da robótica. Eu acredito que a robótica tem um potencial enorme para melhorar a qualidade de vida das pessoas, automatizando tarefas perigosas, cansativas ou repetitivas e nos auxiliando em diversas áreas como a saúde, a educação, a indústria e o meio ambiente. Mas é fundamental que a gente utilize essa tecnologia com sabedoria ética e responsabilidade, sempre com foco no bem-estar humano e na construção de um futuro mais justo e sustentável. Concordo plenamente. E que tal a gente explorar agora o impacto da IA generativa no mundo da ciência e da pesquisa? Como essa tecnologia está acelerando o ritmo das descobertas e nos ajudando a solucionar problemas complexos. A IA generativa está se tornando uma ferramenta essencial para os cientistas, ajudando-os a analisar dados complexos, a identificar padrões ocultos e a formular novas hipóteses. Imagine sistemas de IA que vasculham milhões de artigos científicos em busca de informações relevantes para uma determinada pesquisa ou que simulam o comportamento de moléculas para o desenvolvimento de novos medicamentos. A IA generativa pode acelerar o ritmo das descobertas científicas e abrir portas para novas áreas do conhecimento. Impressionante. Mas, e aí a gente corre o risco de se tornar dependente da IA para fazer ciência. A IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas a inteligência humana, a criatividade e a intuição continuam sendo essenciais para a ciência. Os cientistas são quem formulam as perguntas, definem os objetivos da pesquisa e interpretam os resultados. A IA pode auxiliar nesse processo, mas não substituir o papel do cientista. Entendi. E quais são as preocupações éticas que a gente precisa ter em mente quando se trata de IA generativa na ciência? Uma das preocupações é o risco do viés algorítmico. Se os dados usados para treinar a IA forem enviesados, a IA pode perpetuar e amplificar esses vieses, gerando resultados distorcidos ou discriminatórios. É importante que os cientistas estejam atentos a essa questão e que utilizem dados de qualidade representativos da diversidade da sociedade. Com certeza.
A ética e a responsabilidade são fundamentais quando se trata de IA generativa. E como você vê o futuro da ciência na era da IA? Eu acredito que a IA generativa tem o potencial de revolucionar a ciência, acelerando o ritmo das descobertas, abrindo portas para novas áreas do conhecimento e nos ajudando a solucionar problemas complexos que desafiam a humanidade. Mas é fundamental que a gente utilize essa tecnologia com sabedoria ética e responsabilidade, sempre com foco no bem da humanidade e na construção de um futuro mais justo, sustentável e próspero. Concordo plenamente. E que tal a gente explorar agora as implicações da IA generativa no mundo do trabalho? Como essa tecnologia está impactando a forma como trabalhamos e quais são os desafios que enfrentamos? A IA generativa está automatizando tarefas repetitivas e burocráticas em diversos setores, o que pode liberar os trabalhadores para se dedicarem a atividades mais criativas e estratégicas e que exigem habilidades humanas complexas. Mas também existe a preocupação com o desemprego em massa à medida que a IA se torna capaz de realizar tarefas que antes eram exclusivas dos humanos. A automação do trabalho é um tema que gera muita discussão e apreensão. E como você vê o futuro do trabalho na era da IA generativa? Eu acredito que o futuro do trabalho será marcado pela colaboração entre humanos e máquinas. A IA generativa pode nos auxiliar em diversas tarefas, mas a inteligência humana, a criatividade, a empatia e a capacidade de tomar decisões complexas continuarão sendo essenciais. Precisamos nos adaptar a essa nova realidade investindo em educação e treinamento para desenvolver habilidades que nos permitam trabalhar em conjunto com a IA. Concordo. A educação e desenvolvimento de novas habilidades serão fundamentais para que a gente possa aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios da era da IA. E que tal a gente dar uma pausa agora para respirar e digerir tudo o que conversamos? Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar as implicações da IA generativa em áreas como a saúde, a educação e o meio ambiente e vamos discutir como essa tecnologia pode ser usada para construir um futuro mais justo, sustentável e humano. Fiquem ligados. E retomando nossa conversa sobre o impacto da IA generativa, acho que a saúde é uma área que merece destaque. Estamos vendo avanços incríveis com essa tecnologia, abrindo portas para diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e até mesmo para prevenção de doenças. É verdade. Tenho lido bastante sobre como a IA está sendo usada para analisar imagens médicas, identificar padrões em dados genéticos e até mesmo para desenvolver novos medicamentos. É fascinante como a tecnologia pode contribuir para a saúde e o bem-estar das pessoas. Mas me explica uma coisa como a IA generativa se encaixa nesse contexto. Ela não é mais focada em criar coisas novas como imagens e textos. Você tem razão, a IA generativa é conhecida por sua capacidade de criar, mas essa mesma capacidade pode ser aplicada à área da saúde de formas inovadoras. Por exemplo, imagine usar a IA generativa para criar modelos virtuais de órgãos humanos que podem ser usados para simular cirurgias, testar novos tratamentos ou até mesmo para personalizar o tratamento de um paciente específico com base em suas características únicas. Nossa, isso seria revolucionário. Seria como ter um laboratório virtual dentro do computador onde os médicos podem testar diferentes abordagens e encontrar a melhor solução para cada paciente. E que outros exemplos pode dar de como a IA generativa está sendo usada na saúde? Outro exemplo interessante é o uso da IA generativa para criar moléculas sintéticas para novos medicamentos. A IA pode analisar bancos de dados gigantescos de informações sobre moléculas e doenças e usar essa informação para projetar novas moléculas com propriedades específicas para combater determinadas doenças. Isso pode acelerar o processo de desenvolvimento de novos medicamentos, tornando mais eficiente e preciso. Caramba, isso é incrível. É como se a IA generativa estivesse acelerando o processo de descoberta científica, nos aproximando de soluções para doenças que hoje ainda são um desafio para a medicina. Mas, como em qualquer área que envolve IA, as questões éticas são sempre importantes, né? Quais são as principais preocupações nesse sentido? Uma das preocupações é garantir que a IA generativa seja usada de forma justa e equitativa na saúde. É preciso evitar que essa tecnologia crie ou amplie desigualdades no acesso a tratamentos e diagnósticos. Por exemplo, se os dados usados para treinar a IA forem enviesados, isso pode levar a resultados discriminatórios, prejudicando determinados grupos de pacientes. É verdade, a questão do viés algorítmico é algo que a gente precisa estar sempre atento. E como podemos garantir que a IA generativa seja usada de forma responsável e ética na saúde? É fundamental que os desenvolvedores de IA, os profissionais da saúde e a sociedade como um todo estejam engajados num debate aberto e transparente sobre os impactos da IA generativa na saúde. Precisamos definir diretrizes éticas claras para o uso dessa tecnologia, garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes e promover a educação e o treinamento dos profissionais da saúde para que eles possam usar a IA de forma consciente e responsável. Concordo plenamente. E acho que a educação é um ponto crucial nesse debate.
Afinal, se a IA generativa tem potencial de transformar a saúde e a educação, também pode ser impactada por essa tecnologia. Como você vê a relação entre IA generativa e educação? A IA generativa pode revolucionar a forma como aprendemos e ensinamos. Imagine plataformas de aprendizado personalizadas que adaptam o conteúdo, o ritmo e as atividades às necessidades de cada aluno. Imagine sistemas de tutoria virtual que respondem às dúvidas dos alunos em tempo real, ou ferramentas que ajudam os professores a criar materiais didáticos mais engajadores e interativos. As possibilidades são infinitas. É de explodir a cabeça. É como se a gente pudesse ter um professor particular virtual disponível 24 horas por dia, que se adapta ao nosso ritmo de aprendizado e nos guia de forma personalizada. Mas e aí, qual o papel do professor humano nesse cenário? Será que a AI generativa vai substituir os professores? De forma alguma. A IA generativa pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os professores, mas nunca para substituí-los. O professor humano continua sendo essencial para inspirar, motivar, orientar e criar conexões humanas com os alunos. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, fornecer feedback personalizado e liberar tempo para que os professores se dediquem a atividades mais estratégicas, como o desenvolvimento de projetos, acompanhamento individualizado dos alunos e a criação de experiências de aprendizado mais significativas. Faz sentido. A IA generativa pode ser uma aliada poderosa na educação, mas a presença humana e a conexão entre professor e aluno continuam sendo fundamentais. E falando em desafios, quais são as principais preocupações éticas que precisamos ter em mente quando se trata de IA generativa na educação? Uma preocupação é garantir que a IA generativa seja usada de forma justa e equitativa na educação, evitando que essa tecnologia crie ou amplie desigualdades no acesso à educação de qualidade. Por exemplo, é preciso garantir que todos os alunos tenham acesso à internet e a dispositivos tecnológicos e que a IA generativa seja desenvolvida e utilizada de forma a atender às necessidades de alunos com diferentes estilos de aprendizagem, habilidades e contextos socioeconômicos. Concordo. A inclusão e a equidade são fundamentais para garantir que todos os alunos se beneficiem do potencial da IA generativa na educação. E que outras preocupações éticas você destacaria? Outra preocupação importante é a questão da privacidade e da segurança dos dados dos alunos. É fundamental que as plataformas de aprendizado que utilizam IA generativa sejam desenvolvidas de forma a proteger a privacidade dos alunos, garantindo que seus dados sejam usados de forma ética e transparente. Também é preciso ter cuidado com o uso de algoritmos que podem perpetuar vieses e estereótipos, prejudicando o desenvolvimento integral dos alunos. É verdade, a ética e a responsabilidade devem estar sempre no centro do debate sobre o uso da IA generativa na educação. E para finalizar nosso mergulho profundo, queria tocar num ponto que você mencionou lá no início, sobre a IA generativa, nos desafiar a repensar o que significa ser humano. Pode falar um pouco mais sobre isso? Com prazer. Acho que essa é uma das reflexões mais profundas que a IA generativa nos provoca. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes e criativas, a linha que separa a criação humana da criação artificial se torna cada vez mais tênue. E isso nos leva a questionar o que nos torna únicos como seres humanos, o que define a nossa identidade, a nossa criatividade, a nossa consciência. É uma questão fascinante e complexa. E qual a sua visão sobre isso? Como você enxerga a relação entre a inteligência humana e a inteligência artificial no futuro? Eu acredito que a inteligência humana e a inteligência artificial podem coexistir e colaborar cada uma com suas características e potencialidades únicas. A IA generativa pode nos auxiliar em diversas tarefas, ampliar nossas capacidades e nos impulsionar para novos patamares de criatividade e inovação. Mas a essência humana, a nossa capacidade de sentir, de amar, de sonhar, de questionar, de buscar significado, continuará sendo o que nos torna especiais. Que bela reflexão. Acho que você resumiu perfeitamente a essência do nosso mergulho profundo no mundo da IA generativa. É uma tecnologia poderosa com potencial para transformar o mundo de formas que ainda estamos apenas começando a imaginar. Mas como em qualquer ferramenta poderosa, é fundamental que a utilizemos com sabedoria ética e responsabilidade, sempre com foco no bem-estar da humanidade e na construção de um futuro mais justo, sustentável e humano para todos. Concordo plenamente, e que essa jornada de descobertas e inovações tecnológicas nos inspire a buscar um futuro onde a inteligência humana e a inteligência artificial caminhem juntas em harmonia para criar um melhor para todos. Essa aí. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas. Afinal, o objetivo é justamente esse: instigar a curiosidade, provocar a reflexão e inspirar a busca por novos conhecimentos. Continuem explorando o mundo da IA generativa, questionando, aprendendo e contribuindo para a construção de um futuro mais consciente, mais criativo e mais humano. Até a próxima.